1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Do versículo 1 ao versículo 6. Eu quero saudar todos que estão nos visitando. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos, a vida de cada um de vocês. Amém? 1 Samuel, capítulo 7. Do versículo 1 ao versículo 6. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, está perdido, diga misericórdia, Pai. Não temos nenhuma misericórdia, Pai. Vamos à leitura. Amém? Então vieram os homens de Quiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Repita comigo, que chegaram a 20 anos. Outra vez, que chegaram a 20 anos. Amém? Sucedeu, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Repita comigo, serviram somente ao Senhor. Outra vez, serviram somente ao Senhor. Amém. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, lhe disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Amém. Glória a Deus. Curva a tua cabeça, feche os olhos. Pai, te dou graças, ó Deus, porque verdadeiramente o Senhor habitou no meio dos louvores. O Senhor falou conosco por intermédio das ministrações. Agora, papai querido, ministra sobre os nossos corações. Fale conosco. Papai querido, que essa palavra possa ser ministrada e encontrar espaço nos corações. E que ao encontrar espaço nos corações, papai querido, o Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E que, papai querido, possamos refletir, ó Pai, naquilo que o Senhor tem para os nossos corações, e não apenas refletir, mas aplicar aquilo que a tua palavra diz, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Versículo 3 de 1 Samuel capítulo 7. Se é de todo o vosso corações que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só. Queridos, se quisermos de fato compreender os primeiros versículos do capítulo 7 de 1 Samuel, versículos que nós lemos do 1 ao 6,
é preciso que nós voltemos um pouco no tempo e que possamos estabelecer uma espécie de ordem cronológica dos fatos. Com a sua Bíblia aberta, eu te convido a voltar um pouquinho no tempo, voltar um pouquinho nos capítulos, mais especificamente no capítulo 4, e acompanhando com seus olhos, estabeleça uma ordem cronológica dos fatos à medida que eu for ministrando a introdução desta pregação. E a primeira coisa que você precisa entender a partir do capítulo 4, para que depois você possa entender o que Samuel está propondo no capítulo 7 do seu livro, é que a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, havia sido levada de Siló, território israelita, depois de uma batalha travada contra os filisteus. Vá acompanhando com os seus olhos, capítulo 4, e agora ela é conduzida de Ebenezer para Asdod, ou seja, território dos filisteus. Aqueles que estão nos visitando nessa noite, entendam, a Arca da Aliança representava, simbolizava a presença do Senhor, e ela jamais deveria sair do seu lugar no tabernáculo, que era o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. Mas uma determinada batalha travada em Mispa, os israelitas, crendo na Arca da Aliança como um amuleto, uma forma errada de se crer nela, de se utilizar dela, leva essa Arca da Aliança para o meio da batalha. E Ofni e Finéias, que eram sacerdotes no tempo, nesse tempo, guardando a arca na batalha, ficaram ali. Sucedeu que Israel perdeu a batalha. E agora a Arca da Aliança foi transportada daquele lugar para Asdod, a terra dos filisteus. E isso, no tempo antigo, querido, tinha um peso muito importante e que precisa ser levado em consideração. Quando uma nação perdia uma batalha, acreditava-se que não apenas a nação, mas o seu Deus também perdeu. Por isso a importância dos filisteus em levar a Arca da Aliança para o seu território, como se houvessem sequestrado o Deus de Israel. A derrota para os filisteus, seguindo no capítulo 4, a partir do versículo 12, resultou não apenas na perca da arca, mas também na morte do sumo sacerdote Eli e seus filhos Ofni e Finéias. Ofni e Finéias morreram durante a batalha, quando os filisteus pegaram a arca. Já Eli caiu para trás de uma cadeira, quebrou o pescoço, depois de saber do que havia acontecido com a arca. Até aqui você entendeu que uma série de episódios havia sucedido até que esses 20 anos passassem e agora Samuel estivesse fazendo uma proposta de conserto para Israel. Não bastasse isso, a mulher de Finéias, nesse mesmo dia em que a Arca da Aliança foi levada para um território filisteu, nora de Eli, que estava grávida, ao ouvir sobre o que havia acontecido com aquela arca, entrou em trabalho de parto, deu à luz e colocou o nome na criança de Icabote, ou Icabô. Foi-se a glória de Israel. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. É preciso também, para entendermos o contexto que envolve o capítulo 7, compreender que a estadia da arca em território filisteu também merece destaque. Quando nós vamos para o capítulo 5, do versículo 1 ao 12, nós percebemos que a Arca da Aliança sai de Mispa para Asdod e vai para a casa de Dagom, ou seja, o antigo deus mesopotâmico que tornou-se a principal divindade, a principal entidade dos filisteus.
E esse texto é bastante interessante, eu convido você, sugiro a você que releia esse trecho do capítulo 4 até o capítulo 7 na sua casa. Porque quando a arca está diante de Dagon, na casa de Dagon, duas coisas acontecem. Primeiro, a arca a estátua de Dagon, do deus filisteu, por duas vezes se prostra, cai, prostrado, com o rosto em terra diante da arca. A primeira vez ela cai, não acontece nada, eles levantam. A segunda vez ela cai, quebrando aqui as mãos e caindo com o rosto em terra, como se estivesse literalmente adorando ao Deus de Israel. Como se estivesse literalmente adorando ao Deus de Israel. Não bastasse tudo isso, o Senhor, o Deus de Israel, lançou tumores sobre os homens filisteus, os homens de alguns territórios filisteus, principalmente de Asdod, onde a arca estava. E quem não morria era acometido desses tumores. Esse tumor é bem conhecido hoje, diga-se de passagem. Esse tumor é conhecido como hemorroidas. Todos os vão estar rindo, né? Porque nunca teve, vocês dois aqui, né? O dia que vocês tiverem, eu quero ver vocês nessa risada aí. Você está entendendo? Amém? Eles são acometidos por hemorroidas, por tumores. E aquilo causa um desespero tamanho, porque ou eles não morriam, ou eles eram acometidos de tumores. E agora eles tomam uma decisão: devolver a Arca da Aliança ao território de Israel. E esse processo também merece destaque, porque eles fazem estatuetas, colocam junto com a Arca da Aliança, em cima de carros de bois que eram guiados por vacas. E ninguém estava guiando esses carros. Um dos objetos eram ratos de ouro, e não me pergunte por quê, mas eles colocaram ratos. O segundo objeto, também não me pergunte como eles chegaram a esse design, Miqueias, mas era tumores de ouro, réplicas das hemorroidas, indicando como que se estivessem arrependidos de terem tomado a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor dentro da nação de Israel. O versículo 12 do capítulo 6 diz que as vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda, sem ninguém estar conduzindo essas vacas. Você está entendendo o contexto? A importância? Essa arca chega ao território de Bet-Semes. Os ceifeiros, os agricultores de Bet-Semes, abrem a arca para olhar o que está dentro dela e eles caem mortos. Logo em seguida, essa arca é conduzida para o território de Kiriat Jearim, para voltar a abrigar o território israelita na casa de Abinadab. E Eleazar é ungido sumo sacerdote no lugar de Eli, para que ele guardasse a Arca da Aliança. O problema, meus queridos, é aqui que eu queria chegar nessa noite. Eu dei essa volta gostosa na Bíblia. Eu dei essa viagem no tempo cronológico de 1 Samuel, para que você entendesse que o problema é que
Preste bastante atenção aqui, controle os pequeninos. 20 anos se passaram. Repita comigo, 20 anos. Olha para quem está do teu lado, diga para ele, 20 anos. 20 anos se passaram. E embora a presença de Deus estivesse sido restabelecida em Israel, por meio da Arca da Aliança, ou seja, a arca estava de volta no território de Israel. 20 anos se passaram e ela estava distante de perigo. Ela estava na casa de Abinadab, sendo guardada pelo sacerdote Eleazar durante 20 anos. E embora a presença de Deus já estivesse sido restabelecida, a nação de Israel permaneceu adormecida e distante da presença de Deus. Embora, repito, essa arca tivesse voltado a abrigar o território de Israel e representasse a presença de Deus de volta no meio de Israel, e se tivesse passado 20 anos que isso havia acontecido, a nação de Israel permaneceu adormecida e distante da presença de Deus. É isso que me chama a atenção, diante de todos os fatos que nos são apresentados entre o capítulo 4 e o capítulo 7 de 1 Samuel. Mesmo com a presença de Deus restabelecida, mesmo com a arca estando protegida na casa de Abinadab, sob os cuidados de Eleazar, esse povo continua distante, como se estivesse dormindo, como se estivesse sofrendo de uma espécie de letargia espiritual, de uma espécie de anestesia espiritual. E as razões, querido, para tamanho absurdo, pelo menos eu considero assim, era simples. Eles estavam distantes de Deus, porque os seus corações estavam divididos. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Corações divididos nos mantêm distantes de Deus. Corações divididos comprometem a nossa vida de intimidade com Deus. Se você não entendeu, eu vou um pouquinho mais além. Deus não divide espaço. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer isso para ele. Ei, fala para ele. Ei, fala para ele. Entenda uma coisa nessa noite. Fala para ele. Entenda uma coisa nessa noite. Deus não divide espaço. Deus não divide espaço, querido, com corações ocupados. A glória de Deus não divide espaço aqui, ó, com outras glórias que você quer inserir no seu coração. Ele não divide espaço. E quando eu olho para a nação de Israel, no capítulo 7, do contexto de Samuel, da época, do tempo de Samuel, o que eu vejo é uma nação com coração dividido. Corações divididos entre servir a Deus e celebrar a sua presença, ou seguir adorando a Baal e Asterotes. Seguir adorando a Baal, o Deus que governa tudo. É isso que significa a palavra Baal. Era um tipo de Deus daquele tempo, da região mesopotâmica, cujo significado é: Ele governa tudo. Olha para você ver, Israel quer dividir espaço, quer manter o seu culto a Deus, ao Deus verdadeiro, mas ao mesmo tempo ele quer servir a Baal, cujo significado do nome é o quê? Ele governa tudo.
E não bastasse apenas, vamos prestar atenção aqui, foco. E não bastasse apenas adorar a Baal, eles também adoravam a Asterotes, deusa esposa, consorte de Baal, que representava a fertilidade em todos os aspectos, inclusive a fertilidade do campo. Ou seja, todas as vezes que Israel colhia alguma coisa, ele não agradecia a Deus, ele não prestava culto a Deus, mas a Asterotes. Se colhemos, se tivemos uma colheita fértil, foi porque Asterotes esteve conosco. Foi porque Baal, o Deus que governa tudo, cuidou de todas as coisas, mesmo com o nosso Deus presente na casa de Abinadab. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Querido, o que eu quero que você entenda, ouça, igreja, eu quero toda a atenção aqui agora. Toda a atenção, ouça, igreja. Em nossos dias, não é diferente. Vivemos tempos de uma igreja cujo coração está dividido. Vivemos tempos de uma igreja cujo coração está dividido. E quando eu digo tempo de uma igreja, não entenda tempo de uma IBANE apenas, não. Querido, eu estou falando no geral. Vivemos o tempo de um evangelho estranho. Vivemos o tempo de um cristianismo igualmente estranho. De um cristianismo de corações ocupados. Os irmãos estão entendendo? Sabe? De um cristianismo de corações divididos. Dividido entre servir de fato a Deus ou se entregar de vez aos prazeres do mundo. Igreja, entenda algo nessa noite. Não se pode adorar a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você faz as coisas de Deus ou você não faz. Ou você adora a Deus ou você não adora. Você serve a um Deus, não se espante com isso que eu estou dizendo, a um Deus exclusivista, que não divide espaço. Não dá para adorar a Deus e adorar a outras coisas. Não dá para adorar a Deus e adorar a outras entidades. Ou você faz a vontade de Deus, igreja, ou você faz a vontade do mundo. Você precisa escolher. Em cima do muro não dá para ficar. Não dá. E o problema é que eu olho para essa geração, e o problema é que eu olho para essa igreja, e parece que a igreja sabe quando é que eu vou pregar esse tipo de mensagem. Porque se compararmos com outros cultos de domingos atrás, a casa está bem mais vazia, embora não esteja. Mas se comparada a outros cultos, a casa parece que hoje o pastor hoje vai sacudir a roseira. Hoje o pau vai cair a folha. Vou ficar em casa. Vou ver Brasileirão. E Deus ainda preparou o terreno. Ele é misericordioso. Ele espantou um pouquinho o frio. Para que você viesse. Você está entendendo, querido? Deus não divide espaço. Uma das coisas que me chama a atenção quando Elias está no Monte Carmelo desafiando os mesmos profetas do mesmo Deus, Baal, é que ele diz: até quando cocheareis entre dois
pensamentos. Se é Baal, sirvam a Baal. Mas se é Deus, sirvam a Deus. Igreja, até quando nós como cristãos vamos cochear em dois pensamentos? Eu terminei o culto da semana passada dizendo, tem lugar que crente não frequenta, só. Tem trem que crente não faz. Tem coisa que crente não fala. Você está entendendo? Amém? Coração dividido é isso. Eu quero servir a Deus, mas eu quero também estar em lugares, frequentar lugares que não condizem com a vontade de Deus. Coração dividido é isso. Eu quero servir a Deus, eu quero servir a Cristo. Mas eu também quero me dar ao desfrute, eu quero me dar ao prazer de fazer coisas que não condizem com a vontade de Deus. Eu estou me pinicando aqui, me segurando para depois não vir dizer, o pastor mandou indireta para mim, porque viu nos stories, então vou me segurar. Porque eu queria especificar algumas coisas, alguns lugares, alguns hábitos, mas eu vou me segurar, Miqueias. Porque depois a conta vem para mim. Porque depois o errado sou eu. Mas querido, toma vergonha na sua cara. Para de fazer trem que crente não faz. Para de ir em lugar que crente não vai. Você achou que eu ia falar de imagem de escultura? Se enganou. Eu estou para falar de uns deuses que você cultiva no seu coração. Para de cantar essas músicas, essas porcarias do mundo. Boca que louva a Deus não louva diabo. Para de ouvir essas músicas, esses trem, esses troços esquisitos. Não, pastor, mas tem uma melodia. Uma melodia dos infernos. Umas melodias de Satanás. Você está entendendo? Amém? Não, pastor, mas o funk é gospel na casa do capeta. Você está entendendo? Gospel na casa do capeta. Pastor, porque você é radical. Ouça um podcast do Aposan. Quem é Aposan, Miqueias? Baterista, mas qualquer baterista? Um dos melhores, se não for o melhor do Brasil. Evangelho? Com certeza. Com certeza. Aposan. Tocou com Oficina G3, tocou com Thales Roberto, tocou com um monte de gente que você ouve. Inclusive Ademar de Campos. E ele tem um podcast que ele fala de ritmos. E ele ele estudou ritmos. Ele é músico, percussão. E ele diz, a batida do funk não cabe dentro do contexto de igreja. Porque a batida do funk é a batida de religiões de matrizes africanas. Pastor, o que é religião de matriz africana? Umbanda, macumba. Você está entendendo? Candomblé. Pastor, não entendi. Agora você entendeu? Você está entendendo? Aí a gente quer trazer isso para o contexto. Porque nós é jovem. Sabe? Coração dividido distancia a presença de Deus. Coração dividido adormece a sua vida espiritual. Eu tenho uma preguiça de crente que se baseia em Efésios, se não me engano, capítulo 5, confere para mim. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é isso que está lá em Efésios?
Aí tem crente sem vergonha que se baseia nesse texto para dizer, não, mas o que não pode é se embriagar. Eu posso beber socialmente, uma cervejinha, um vinhozinho para abrir o apetite. Eu posso? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Sabe o que Paulo estava querendo dizer quando ele escreveu aos Efésios? Conferiu aí o endereço? 5,18. Efésios 5,18. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ele estava dizendo assim, quem é que te governa? O Espírito Santo ou Baco? O Deus do vinho. E sabe quem era Baco? Um deus da mitologia grega, cujo culto era cercado de orgia. Ou seja, prostituição e muita beberreira. Paulo então olha para os Efésios, que era um Deus adorado ali em Éfeso, e ele diz assim, a quem guia vocês? Quem te guia? O Espírito Santo de Deus ou Baco? Quem é que te guia? Quer beber socialmente, querido? Você está dizendo para o Espírito Santo, quem me guia é a bebida. Quem me guia é o demônio que está por trás do álcool. É ele quem me guia. Que silêncio. Você está entendendo, querido? É uma geração de corações divididos. Divididos entre servir a Deus de forma decente ou servir a Satanás por meio da sensualidade. Porque vivemos em uma geração extremamente sensual. Estou falando algum absurdo? Hã? Extremamente sensual. E às vezes nós permitimos que essa sensualidade permeie dentro da igreja. Nós permitimos que essa sensualidade habite dentro dos hábitos da igreja. Tem nada a ver, pastor. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram, querido. Eu concordo com você. Concordo. Nisso eu concordo com você. Mas Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. O seu caráter não mudou, a sua santidade não mudou, nem tampouco a sua justiça. O que ele condenava no passado, ele continua condenando hoje. O que ele julgava no passado, ele continua julgando hoje. O que ele execrava, enojava no passado, ele continua enojado hoje, porque ele continua o mesmo. O mesmo. Sabe? E eu fiquei me perguntando, um trecho do meu esboço, se eu colocava isso, pastor Teodoro, ou não. Eu fiquei brigando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo dizendo, coloca, Senhor, não vou colocar, eu não vou dizer isso, coloca isso lá. E o Espírito Santo ministrando no meu coração, tempos de uma igreja que se veste como noiva, mas que se porta como uma adúltera. Como uma adúltera. Como uma noiva que trai, como uma noiva que fica flertando com as coisas do mundo, com a noiva que fica flertando com um terceiro. Você está entendendo? Amém? Que insiste em flertar com os prazeres que não condizem com o caráter do noivo. Porque o adultério, querido, parte disso, de um flerte com alguém que não é o meu cônjuge. Concordam comigo? Começa daí, eu começo a flertar, daqui a pouco eu não me fugiu a palavra. Contento. Eu não me contento em apenas flertar, eu quero me envolver, e agora que eu estou envolvido com aqueles prazeres, eu não quero mais ter comunhão com o noivo. Mas eu quero continuar sendo
noiva. E sabe por que eu quero continuar sendo noiva? Porque é conveniente ser noiva. É conveniente ser igreja. Pastor, eu não entendi. É chique ser crente. É conveniente. Você está entendendo? Eu flerto com o mundo, mas eu quero manter a conveniência do noivado com Cristo. Sabe? Um coração dividido. Um coração dividido entre amar a Deus ou praticar as coisas do mundo. Um coração dividido entre servir a Cristo ou praticar as coisas que não condizem com o caráter de Cristo. Eu lembro de uma frase da Juliana quando ela liderava os adolescentes. E a Juliana, ela disse assim, ela disse para os adolescentes assim, eu estava sentado num dos bancos assistindo o culto, ela pregando, e ela disse assim, o lugar que não cabe o seu Deus, não te cabe. Essa frase não saiu da minha mente. E a gente precisa, urgentemente, fazer isso. Medir. Esse lugar cabe Deus. O meu Deus cabe nesse contexto de festa. O meu Deus está nesse contexto de festa. Você está entendendo? O meu Deus cabe dentro desse namoro? Ele cabe. Se ele cabe, eu continuo nele. Se ele não cabe, o que eu faço? Sai fora. Sai fora. Porque é um relacionamento que te distancia da presença de Deus. O meu Deus cabe nesses hábitos, nessas manias que eu insisto em fazer. O meu Deus cabe. Se ele cabe, esses hábitos são saudáveis. Mas se ele não cabe, esses hábitos não condizem com a vontade dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou me livrar desses hábitos. Eu vou me livrar desses hábitos. Você está entendendo, querido? O lugar que não cabe o seu Deus não te cabe. Porque ele não divide espaço. Deus, aqui ó, Deus não habita em corações divididos. A glória de Deus se fazia presente no território de Israel. Olha que grave. A glória de Deus se fazia presente no território de Israel, mas não se fazia presente dentro do coração dos israelitas. Ele não estava presente. Mas a proposta de Samuel para essa casa adormecida foi direta e bem objetiva. E aí eu me volto para o capítulo 7, a partir do versículo 3, e te convido a acompanhar com seus olhos. A primeira coisa que Samuel vai propor para aquela nação, que agora está lamentando. 20 anos e toda a casa de Israel, a parte final do versículo 2, dirigia lamentações ao Senhor. Samuel se voltou para aquela nação e ele disse assim, tenha um arrependimento sincero, verdadeiro. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Se é de todo o vosso coração, versículo 3, que voltais ao Senhor. Ou seja, tenham um arrependimento sincero e verdadeiro. Em outras palavras, o que Samuel estava querendo dizer era, pare com essas lágrimas de crocodilo. Quem aqui sabe a origem dessa expressão? Lágrimas de crocodilo. Quem sabe? Vamos ver se você vai concordar comigo, se a gente está alinhado na mesma definição. É muito interessante, eu soube disso há pouco tempo. O crocodilo, quando ele pega a sua presa, e ele abre, ele tem uma das maiores, né, envergadura de mandíbula, né?
Quando ele abre, Nivaldo, a sua mandíbula para a sua presa e que ele vem com tudo, as glândulas lacrimais dele se ativam e ele come a sua presa, sabe o quê? Chorando. É como se ele dissesse assim: eu estou te matando, mas eu estou chorando. É um falso, é como se fosse, né, um falso arrependimento. Por isso, daí vem a expressão: fulano está chorando, mas são lágrimas de crocodilo. Ele não se arrependeu, ele continua fazendo o que ele não deveria fazer. O que Samuel está querendo dizer é isso: tenha um arrependimento sincero. Tenham um arrependimento sincero. É isso que ele está dizendo. Se esse lamento é sincero, se esse lamento é de coração, ou seja, se esse lamento é verdadeiro. Amém, querido? Para com esse choro fake, com essa adoração fake. Deus conhece o seu coração. Jesus, certa feita, disse para os fariseus: esse povo adora com os lábios, mas o coração está distante, longe de mim. Para com essa adoração fake. Se você de fato quer ser um adorador, adora de verdade. Se você de fato quer ser um servo, seja um servo de verdade. Amém? Glória a Deus. Tem um arrependimento sincero. Segunda coisa que Samuel propõe, está dentro do versículo 3 do capítulo 7. Tirai dentre vós os deuses estranhos. Se você tem um coração dividido nessa noite, o Espírito Santo te manda dizer: tira de dentro de você esses deuses estranhos, esses sentimentos, essas atitudes, essas ações, essas manias, esses hábitos. Quem aqui está entendendo, diga amém. Tira esses deuses estranhos. Se tem uma pessoa dentro do seu coração que grita, que fala mais alto do que o seu Deus, então ela se tornou um Deus na sua vida. Tira ele, remove ela. Tira esse Deus chamado excesso de trabalho, materialismo. Tira esse, tira esse Deus chamado culto ao corpo. Vivemos o tempo do egocentrismo, vivemos o tempo da teologia do eu, onde eu adoro mais o meu corpo, aquilo que eu sou, do que aquilo que Cristo é. Morre se não tiver um corpo bem definido, morre se tiver uma estriazinha, morre se não tiver um tanquinho. Querido, se eu fosse depender de tanquinho, eu já estava morto. Porque o meu tanque é inverso. É que você não entende, mas meu tanquinho é inverso. Ele é, viu, Fidelis? Ele é. Você está entendendo? Não, mas essa geração morre. Eu não estou dizendo que você não tem que malhar, eu não estou dizendo que você não tem que procurar uma nutricionista, não estou dizendo que você não tem que procurar um personal, estou apontando. Procura. Glória a Deus, né, Lívia? Você está entendendo? Eu não estou dizendo isso, querido, mas se isso é primazia na sua vida, então você tem que mudar conceitos. Você tem que mudar conceitos. Pastor, mas se eu não trabalhar, a coisa não acontece, não favorece. Para com isso. Confia mais em Deus. Se não cabe o seu Deus dentro da sua rotina e cultura de trabalho, querido, então tem algo errado com você. Se o seu trabalho te afasta da casa de Deus, então o seu trabalho já se tornou Deus há muito tempo. Há muito tempo. Tirai dentre vós os deuses estranhos. Eu estou falando de deuses internos, mas os deuses externos também. Para de cultuar seu filho. Para de montar um altar. Só falta acender vela para ele.
é o deusinho, o anjinho. Você está entendendo? Para de cultuar esse cantor, essa cantora, essa série, esse jogo. Nossa, viu, lançou. Para! Você está entendendo? E eu nem preciso ir no óbvio, que são as imagens de escultura. Não divida espaço. O seu Deus não divide espaço. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Ou você serve a Deus, ou você serve a uma entidade. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Simples assim. Amém? Preparem os vossos corações para o Senhor. Preparar, querida, é preparar para ofertar. E ofertar é ofertar a sua vida por inteiro. Quem aqui está entendendo, diga amém. Aqui, ó, Deus não quer parcelas da sua vida. Deus não quer partes da sua vida. Deus não te quer só no domingo. Aprontou a semana inteira, no domingo vou à casa de Deus adorar, louvar. Nossa, porque hoje eu sou crente. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, só Jesus na causa. Até o capeta se escandaliza. Capaz que até o capeta fala lá no inferno, misericórdia, você viu o que é crente? Você está doido? Você viu o que ele anda aprontando? Você viu aonde ele está andando? E nem fui eu que conduzi ele para lá. Ele foi com as próprias pernas. Você está entendendo? Prepara o seu coração. Se é de todo o vosso coração que vocês de fato estão arrependidos, então doem o seu coração para o Senhor. Diga para ele, o meu coração é teu. A minha vida é tua. Aleluia. Sirva somente a ele, querido. É isso que Samuel está dizendo, olha, preparai o coração ao Senhor e sirva a ele só. Sirva só a ele. Pare de dividir espaço, pare de dividir o coração, pare com esse coração conflitante entre adorar ou não adorar, entre servir ou não servir, entre ser ou não ser. Sirva somente Deus. Você está vendo como Samuel é enfático, objetivo? Aliás, isso deve ser um problema de Samuéis. São enfáticos, né, Lívia? E objetivos. Sirvam somente a Ele. E o quinto e último conselho de Samuel, dentro desse contexto, está lá no versículo 5, onde ele diz, congregai todo o Israel em Mispa. E aqui eu quero, embora Samuel tivesse dizendo, vão para Mispa, eu quero pegar o termo congregar, para aplicá-lo nessa geração de desigrejados. A igreja está para o crente, assim como o crente está para a igreja. Não dá para ser igreja sem ser crente, não dá para ser crente sem ser igreja. Não dá. Não dá. Para com esse papinho, eu vou ser crente lá da minha casa. Eu sou a igreja. Ah, então você tem um CNPJ. Né, pastor? Você tem um CNPJ. Porque ser igreja é ser instituição. Isso aqui, ó. Não confunda a igreja com templo na Bíblia. Você é templo do Espírito Santo e se reúne numa igreja para adorar, para servir e para andar na presença desse Deus.
Aleluia. Congregue. E sabe o que eu acho interessante desse texto, Marcelino? É que Samuel convida-os a congregar exatamente no lugar onde há 20 anos atrás eles perderam a arca, em Mispa. E aí eu lembro de Apocalipse, onde Jesus, ministrando a João, inspirando João, vai dizer assim: lembra-te de onde caíste e arrependa-se. Vamos voltar em Mispa para vocês verem aonde vocês perderam a presença de Deus. Como que vocês perderam a presença de Deus? Para que vocês se arrependam. Em outras palavras, talvez Samuel estivesse dizendo: volte ao primeiro amor. Volte a fazer o que você fazia na presença de Deus. Volte a servir como você servia na presença de Deus. Volte a fazer o que você fazia antes. Volte à Mispa e congregue. Se coloque de pé do teu lugar. Aleluia. Sabe o que mais me espanta nesse texto? É que, embora a proposta de Samuel fosse um tanto quanto dura, para uma geração adormecida, surpreendentemente a reação de Israel foi positiva e imediata. Voltaram a congregar. Voltaram à Mispa. Ao lugar onde caíram, onde perderam a arca. Mas agora eles não voltaram apenas para pelejar, mas eles se derramaram perante o Senhor. O texto diz que tiraram a água e derramaram perante ao Senhor. E eles jejuaram. E sabe por que eles jejuaram? Porque tem pecado, querido, que tem que envolver disciplina da carne. Tem pecado que você só vai se libertar dele jejuando, orando, joelho no chão, boca no pó, orando, dizendo para Deus: me liberta desse Deus chamado pornografia, me liberta desse Deus que é um sentimento desenfreado por alguém. E eu acho que eu vou morrer se esse alguém sair da minha vida. Me liberta. Me liberta. É com jejum. E o texto diz que aquela nação jejuou, se derramaram perante o Senhor e reconheceram os seus erros. Orando, eles disseram: pecamos contra o Senhor. Reconheceram o seu erro. Porque aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia. Tem corações divididos aqui nessa noite. Vem para cá, Tiago. Dedilhe o que o Espírito Santo colocar no seu coração. Tem corações divididos aqui nessa noite. Divididos entre servir a Deus ou não servir. Entre fazer a vontade de Deus ou não fazer.
ter corações assim nessa noite. Pastor, eu já entendi, eu quero servir a Deus, mas tem alguns hábitos que eu não me liberto dele. E esses hábitos são deuses na minha vida. E hoje eu entendi isso. E eu preciso me libertar. Preciso me libertar. Eu ainda frequento alguns lugares, eu ainda faço algumas coisas, eu ainda falo algumas coisas. Tem corações divididos aí. Há alguns dias atrás, não vou entrar em detalhes aqui, que é difícil até explicar, mas eu e a Dani fizemos uma limpeza hepática. E dentro dessa limpeza hepática, você tinha que tomar água morna com sal amargo. E quando eu tomava aquela água morna, de quem que eu me lembrei, Keila? Laodiceia. Naquele momento, acho que eu até falei com a Dani. Agora eu entendi porque Jesus estava a ponto de vomitar Laodiceia da sua boca. Porque a água morna é um troço ruim. Era bater no estômago e dar náuseas. O estômago embrulhava. O estômago embrulhava. O morno, querido, é característico daquilo que não é frio e nem quente. É por isso que Jesus estava a ponto de vomitar da sua boca. O morno é característica de quem está dividido. E se você está com o coração dividido nessa noite, eu sinto em te informar, há muito tempo você está provocando náuseas nesse Deus. Ele está cansado dessa adoração dividida. Ora você adora ele, ora você adora outra coisa. Ele está cansado. Se existem corações divididos aqui nessa noite, a gente está com um tempinho ainda. E assim como Israel, você se arrependeu, você reconheceu o seu erro enquanto eu pregava aqui. Saia do teu lugar, eu quero orar por você. Pastor, tem uma peguinha, coisa pequenininha. É com você mesmo que o Espírito Santo está falando. É com você mesmo. Tem umas coisinhas nas quais eu ainda sou apegado. Sai do teu lugar, querido, eu quero orar por você. Esse é o tipo de oração que você se esconde. O Espírito Santo está te visitando, está te tocando, é você. Mas você não quer se expor. Você não quer se expor. Você tem medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar. Talvez sua esposa nem sabe que você tem um coração dividido. Nem sabe. Que você está com o coração dividido. Aí você fica aí do seu lugar, preocupado. Preocupado, não, o que ela vai pensar de mim? É chegar lá em casa, a DR tá armada. Ela vai perguntar, o que é isso? Coração dividido. Está pensando em quê? Que não está pensando em Deus, nem em mim. Tem corações divididos aí, querido. Tem corações divididos aí. Se o Espírito Santo está tocando, nós ainda temos tempo. O Espírito Santo está tocando. O Espírito Santo está ministrando. O Espírito Santo está dizendo, é você que está com um altarzinho lá dentro do seu coração. E está tentando dividir espaço, um altar para mim e um altar para o outro. É você. Ele está te chamando aqui nessa noite. Está na hora de se libertar disso, querido. Está na hora de abrir mão disso. Está na hora de dizer, Deus, pecamos contra o Senhor. Está na hora de dizer, pecamos contra o Senhor. Eu estou pecando contra o Senhor. Eu estou em um tipo de relacionamento que eu não deveria estar. Eu estou fazendo coisas que eu não deveria fazer. É com você mesmo que o Espírito Santo está falando. É com você mesmo. Saia do teu lugar.
Se o Espírito Santo está te tocando, pastor, como é que o Espírito Santo toca? Meu coração está ardendo aqui, está apertando aqui no meu peito. Isso é o Espírito Santo? Isso é o Espírito Santo. Se você está sentindo isso, querido, é você mesmo. É você mesmo. E Apocalipse diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Tem mais alguém aí? Vem para cá. Vem fazer um concerto com Deus. Vem fazer um concerto com Deus hoje. Vem fazer um concerto com Ele. Ou, Deus não divide espaço, querido. Deus não divide espaço. Deus não divide espaço. Hoje é noite do Senhor derrubar alguns deuses no seu coração. Alguns baais no seu coração. Você que está aqui à frente. Se você sentiu o desejo de chorar, chore. Se você sentiu o desejo de gritar, grite. Se você sentiu o desejo de dobrar os joelhos diante do altar, você está diante do altar. Você não está diante do altar do pastor Wendel, do altar da Ibane. Não, você está diante do altar de Deus. Você está diante do altar de Deus. Se você sentiu o desejo e pode, consegue dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos diante dele. E se arrependa de fato e de verdade, porque o Espírito Santo está aqui. É você e ele. É você e ele. Eu vou esperar o pastor pôr a mão na minha cabeça. Não, querido, é você e ele. É você e ele. É você e Deus. Os diáconos estão aqui orando. Há um ambiente de quebrantamento. Há um ambiente de arrependimento. Abra o teu coração para ele. Abra o teu coração para ele. Fala qual é o seu Deus. Fala qual é o seu Deus. Qual é o seu Deus? Qual é o seu Deus? Fala para ele. Fala para ele. Fala para ele. A igreja, erga suas mãos para cá. Erga suas mãos para cá e comece a orar. Tem pessoas fazendo um concerto com ele. Tem pessoas dizendo: Senhor, eu pequei contra ti. Fala para ele. Fala para ele. Eu pequei contra ti, Senhor. Eu pequei. Hoje eu vim aqui. Eu nem sabia que isso era um Deus na minha vida. E hoje o Senhor me mostrou. Hoje o Senhor me falou. Hoje o Senhor me falou. Mas eu quero me libertar desse Deus. Desse Deus que não é o Senhor. Desse Deus que ocupa, que divide espaço. Fala para ele. Dê nome aos bois. Os deuses daquele capítulo tinham nome: Baal e Asterotes, Dagon. O seu Deus tem nome. O seu Deus tem nome. Fala para ele. Fala para ele qual o nome desse Deus que ocupa o seu coração, que tenta dividir espaço com Deus. Fala para ele. Fala para ele. Que coração dividido é esse? Que tipo de sentimento é esse? Fala, porque o Senhor está tratando aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma agora, Deus, cada vida, cada coração, cada alma, Deus, em nome de Jesus. E toma agora os altares, aquilo que está dividindo espaço, aquilo que está ocupando espaço, Deus, em nome de Jesus, aquilo que não é teu, aquilo que não te agrada, sentimentos, ó Pai, sentimentos que não condizem com a tua vontade, com a tua verdade, manias, hábitos, lugares, Deus, em nome de Jesus.
Jesus, o altar da tradição, do tradicionalismo. Deus, em nome de Jesus, toca agora, toca agora, toca agora, toca agora, e começa, Deus, a dissipar, começa, Deus, a dissipar, começa, Deus, a quebrar, começa, Deus, a mudar, a fazer uma faxina, a quebrar os altares, a tirar os deuses, a remover os deuses que estão nos corações. O Deus do medo, o Deus dos traumas, o Deus das mágoas, o Deus das frustrações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma agora, Deus. Toma agora e começa, Deus, a arrebatar vidas, a arrebatar corações. Começa agora, Deus, a gerar um coração contrito, um coração quebrantado diante da tua presença, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Rebalabada chubianda lamanai, redecomana chubianda lamanai. Ribalabada chubianda lamanai. Deus está aqui, Deus está aqui. Rebalabada chubianda lamanai, ridecomana chubianda lamanai, ridecomana charamana cachebias, ribalabada chubianda lamanai. Em nome de Jesus, toca, Deus, toca, 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 Deus, toca. Toca, toca, Deus, no mais íntimo, no mais íntimo. Toca, Senhor, toca. No altar das emoções, Senhor. No altar